Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa, Mãe, todas as minhas ações, para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Meditação do Livro do Céu, volume 25. Árvore da Divina Vontade. Ato único de Deus. Quem vive nela forma o eco em todas as coisas criadas. Luísa escreve: estava pensando na publicação dos escritos da Divina Vontade e me sentia incomodada pelas tantas perguntas que fazem, e dizia em mim: só Jesus sabe o meu martírio e como me sinto torturada quando se fala de pessoas competentes que queriam publicá-los, tanto que ninguém podia chegar a acalmar o meu interior martírio e a fazer-me dizer fiat. Só Jesus, com a sua encantadora persuasão e ao me infundir temor pelo grande mal que eu pudesse fazer se saísse minimamente da divina vontade, podia me induzir a dizer fiat. E agora, ao vê-la ir tão lentamente, recordo minhas lutas internas, meu duro martírio por esta publicação. Em que aproveitam as tantas penas sofridas? Quem sabe, quem verá esta publicação? Talvez Jesus me contentará em fazer-me vê-la do céu. Luísa estava pensando na publicação dos escritos, né? Já estamos no volume 25 e a Luísa ainda tinha uns pensamentos, né, dela mesma, né? Ficava pensando em si, né? Pensando na publicação do livro e se sentindo incomodada pelas perguntas que as pessoas faziam. E ela estava dizendo para ela mesma que só Jesus sabe o martírio dela, né? E a tortura, né? Quando as pessoas ficavam fazendo perguntas, né? E que tanto que ninguém podia chegar a acalmar o interior martírio dela e fazer ela dizer fiat, só Jesus mesmo, né? Que podia persuadir ela, que podia convencer ela quando ele colocava nela um medo, né? Do mal que ela pudesse, que ela ia fazer se ela saísse, nem que fosse só um pouquinho da divina vontade. E aí, então, ela estava recordando dessas lutas internas dela, né? Que o martírio para ela era um sofrimento para ela, né? Para responder as perguntas, para ficar, né? As pessoas questionando sobre tudo isso, né? E ela tinha que responder, né? E ela achava assim que ninguém ia ver, né, a publicação desse livro, que ela ia ver só lá do céu, né, como ela está vendo hoje, né, nós aqui lendo e meditando este livro e sendo formados na divina vontade, assim como ela foi, né, e ela estava falando da dificuldade dela de escrever o livro, né, e eu posso dizer, né, como Luísa, que para mim a dificuldade maior para mim, o martírio para mim é participar da live. Não porque eu não gosto de me aparecer, né? Mas pelo fato de ter que falar ali diante das pessoas, né? Sobre a divina vontade, mas não por causa da divina vontade, mas por causa de vergonha mesmo. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho dificuldade de falar em público, mas, né, por Jesus, né, só Ele, né, que pode me induzir a dizer o fiat e a participar
né? E no começo era muito pior, era muito mais difícil, né? Eu chegava assim a ficar, passava até quase que mal, né? De pensar, né? Que estava chegando a hora da live, o que eu ia dizer, né? Eu ficava muito preocupada comigo mesma, né? Aí eu sofria muito, como a Luísa, né? Estava sentindo assim como um martírio, né? Uma tortura, né? Ela falar sobre isso para as pessoas, porque ela também era uma pessoa muito tímida, né? Uma pessoa que não saía de dentro de casa, né? Nunca teve um namorado, nunca teve, né, contato muito com as pessoas, só ia para a igreja, né? Então, e eu também sou uma pessoa assim, tímida, só que por Jesus, né? Para fazer a vontade dele, eu fui fazendo, eu dizendo Fiat, Fiat, e agora, nessas últimas lives que eu participei assim muito tranquila, né? Dizendo, confiando mesmo que se Jesus quiser falar, ele vai abrir minha boca, ele vai falar na minha boca. E se eu não tiver nada para falar, né, eu vou ficar em silêncio, mas eu vou estar ali participando, vou estar fazendo aquilo que ele quer, né, que é a divulgação, né, que é que as pessoas vejam que tem várias pessoas que estão, né, meditando neste livro, que estão aprendendo, que estão conhecendo a divina vontade, estão recebendo luzes, né? Tem várias pessoas que estão gostando do que estão fazendo, estão aconselhando as pessoas, né? É uma forma de divulgação, né? Aparecer o rostinho de cada pessoa ali, né? Falando, né? Coisas boas, maravilhosas sobre a divina vontade. E aí, né, Jesus, ele nos convence, né? E aí a gente vai confiando cada vez mais que é ele que faz todas as coisas em nós, e aí a gente vai ficando tranquilo, né? Vai ficando totalmente entregue, né? Eu nem penso mais, né? Eu só penso, hoje é dia de live. Nessa última live eu nem tinha lido o trecho, fui ler na hora, né? Para não ficar preocupada com o que eu ia falar, né? De acordo com o que está sendo falado lá, se Jesus quisesse me mover, né? Ele me moveria. E assim eu ficava tranquila, né? E lá do céu, com certeza, né? Jesus vai mostrar o dia que eu chegar no céu, a mim e a todos, né? Que estão colaborando de alguma forma para a divulgação desses conteúdos, né? Ele vai nos mostrar, né? Ele vai nos contentar, né? Em fazer nos ver lá do céu, lá no céu, né? Não lá do céu, ou talvez ver lá do céu, né? Outras pessoas que vão estar vivendo na divina vontade aqui na Terra, né? Quando nós não estivermos mais aqui, né? As pessoas continuando a viver na divina vontade, nós vamos ver lá do céu. Mas enquanto isso e outras coisas pensava, comecei a rezar, e diante de minha mente via uma árvore carregada de frutos que derramavam luz, e meu doce Jesus crucificado no meio desta árvore, e era tanta a luz destes frutos que Jesus ficava eclipsado nela. Então eu fiquei maravilhada, e Jesus me disse: minha filha, esta árvore que você vê é a árvore da minha divina vontade, e como ela é sol, seus frutos se transformam em luz que formam outros tantos sóis. O centro de sua vida sou eu, e por isso estou no meio dele. Agora estes frutos que vês são todas as minhas verdades que manifestei sobre o meu Fiat divino, e estão todas em ato de gerar a sua luz no seio das gerações. E quem deveria ocupar-se e ter pressa e não faz, e impede que os frutos dessa árvore formem seus partos de luz e o grande bem desta luz. Portanto, tu deves consolar-te das tuas torturas e martírios, porque entre ti e eu estamos em ordem. Nem eu teria tolerado qualquer sombra de oposição à minha vontade em ti. Teria sido a minha maior dor, nem poderia dizer. A pequena filha de meu querer me fez dom de seu querer, e eu lhe fiz dom do meu. Enquanto que esta troca de vontades é uma das maiores alegrias minhas e tuas,
e se a culpa é de quem descuida, e por isso que você não quer afligir ou irritar-se pelas perguntas que fazem. Eu estarei em você para fornecer-lhe a luz e as palavras que são necessárias. Você deve saber que isso é mais interesse meu do que seu. O que nós devemos fazer é o que a Luísa fez. Ela começou a rezar. Enquanto ela começou a rezar, por causa dessa tortura que ela estava sentindo, né, em fazer essas coisas, em responder as perguntas, Jesus mostrou para ela uma árvore carregada de frutos que derramavam luz. E Jesus crucificado no meio desta árvore. E destes frutos saíam luzes, né, que Jesus até ficava eclipsado em meio a tantas luzes. E Jesus falou para ela que essa árvore era a árvore da divina vontade, que é como um sol. E os frutos dela se transformam em luz, que formam tantos outros sóis. E o centro da árvore dessa vida é Jesus. E por isso que ele está no meio agora, no meio desta árvore que representa a divina vontade. Então a árvore da divina vontade é um sol e os seus frutos se transformam em luz, formando outros sóis, como se fossem outros frutos, né? E esses frutos são as verdades que ele manifestou sobre o Fiat Divino, que estão todos em ato de gerar luz no meio das gerações. E quem deve ocupar-se e ter pressa não faz, né? Quem tem conhecimento dessas verdades, muitas pessoas têm esse conhecimento porque leem esse livro do céu, mas não divulga, né? Não faz com que essas luzes produzam outras luzes, né? E impede que os frutos dessa árvore formem seus partos de luz, né? E o grande bem que esta luz produz, né? O que é a luz? É o conhecimento, né? O conhecimento sobre essas verdades da divina vontade, do Fiat divino, do Fiat da criação, da redenção e da santificação. Esses Fiats tão importantes que fazem que as pessoas, nós, né, estamos compreendendo, né, tudo o plano de Deus através desses Fiats. E é preciso que nós divulguemos, que nós façamos com que esses frutos, né, produzam essas luzes para conhecimento de outras pessoas. E assim como Jesus fala com a Luísa, ele também vem nos acalmar, porque ele diz que ela não deve ficar se torturando nem se martirizando por isso, e nem eu por causa da live, e nem você que está ouvindo por causa da sua preocupação, do seu temor que ainda tem com relação a este dom da divina vontade, porque Jesus está dizendo, porque entre ti e eu estamos em ordem. Ele não ia tolerar qualquer sombra de oposição à vontade dele, né? De se opor à vontade dele. Teria sido a maior dor de Jesus. Ele diria: a pequena filha do meu querer me fez dom de seu querer e eu lhe fiz dom do meu. Ele não ia poder dizer isso, né? Ele está nos dizendo que ele fez dom do querer dele, né? E nós fazemos assim uma troca de vontades, que é uma das maiores alegrias de Jesus e nossa. E se há culpa, se alguém se sente culpado, é porque se descuida e faz a própria vontade, fica pensando em si mesmo, como a Luísa, né, estava fazendo no início, pensando que ela estava, né, fazendo alguma coisa contra a vontade de Deus, porque ela estava se martirizando, né? Então, ele diz que é por isso que ela não quer se afligir ou se irritar pelas perguntas que as pessoas fazem, porque ela não quer se descuidar, ela não quer sair da vontade de Deus, por isso que ela estava rezando. Então, e Jesus diz que ele estará em nós para nos fornecer a luz e as palavras que são necessárias, né? Porque isso é mais interesse dele do que nosso, ele diz.
Então, na live, é Ele que vai me fornecer a luz e as palavras que vão ser necessárias para que eu fale ali naquele momento, né? A gente tem que confiar que é Ele, né? Tudo vem dele. Luísa diz: depois continuava pensando no Fiat Divino, e meu doce Jesus acrescentou: minha filha, em nós, em nossa divindade, basta um só ato para fazer tudo. Aquele ato é vontade, pensamento, palavra, obra e passo. Assim que um só ato nosso é a voz que fala, é a mão que trabalha, é pé que caminha, e que envolvendo tudo, se a criatura pensa, age, fala e caminha, é a virtude de nosso ato único que, fazendo eco em cada ato de criatura, comunica o bem do pensamento, da palavra e de tudo o resto. Por isso se pode dizer que somos o portador de todas as criaturas e de todos os seus atos. Oh, como nos sentimos ofendidos quando o nosso porta-voz, pensamento, obra e passo não só não é feito para nós, mas para nos ofender. As criaturas se servem de nossos mesmos atos para formar as armas para nos ferir. Ingratidão humana, como és grande. E agora Jesus vem nos falar sobre o ato único, né? Que basta só um ato para fazer tudo. Esse é o ato único. Aquele ato que é vontade, que é pensamento, que é palavra, obra e passo. Ele está nos dizendo que Ele é o portador de todas as criaturas e de todos os seus atos, porque um só ato da divina vontade faz tudo. Esse ato único é vontade, é pensamento, é palavra, é obra e é passo. Esse ato único envolve tudo. E se a criatura ela pensa, ela age, ela fala e caminha, é a virtude do ato único que faz eco em cada ato de criatura e comunica o bem do pensamento, da palavra e de tudo o resto. E a criatura, né, que vive na vontade humana ofende a Jesus, né? Essa criatura que seria o porta-voz, né, de Jesus, seria o pensamento, a obra e o passo, que não é feito para Jesus, nem com Jesus, nem em Jesus, né, como é feito na divina vontade, ele serve para ofender a Jesus. Ele forma as armas para ferir Jesus, né? Quando eu falo de Jesus, eu falo da Santíssima Trindade, né? É uma ingratidão humana. Eles, né, não receberem o reconhecimento de tudo isso, né? Que é esse eco, né, do bem, né? Que está comunicando a criatura, que seria, né? Mas é usado para ferir, é usado como arma, porque a vontade humana, ela está totalmente desligada de Deus, né? De Jesus, de tudo que é santo, santidade divina. É egoísmo, é pessoa que pensa em si própria, não olha para o lado espiritual, olha só para as coisas materiais, só pensa em ganhar bens e benefícios próprios para si mesmo. E, ao contrário, né, tudo que é feito na divina vontade, todos esses atos, esses pensamentos, as palavras, as obras e os passos, são todos para produzir, né, esses frutos de luz, né, dessa árvore da divina vontade, para poder iluminar a todos universalmente, né? Os filhos da divina vontade não pensam em si, nunca, só pensam no bem para a humanidade, no bem para todos, né? Pedem perdão em nome de todos, reparam em nome de todos, dão glória a Deus em nome de todos, né? E fazem tudo pensando só no bem para todo o universo, né? Para todas as criaturas.
Jesus diz: agora, quem faz e vive em nosso querer divino se une a nosso ato único e, formando um só ato de vontade conosco, corre junto com o nosso ato e junto conosco se faz pensamento, voz, obra e passo de todos. E ó, como gozamos que nossa virtude, investindo a pequenez humana, a faz junto conosco portadora de todos os atos das criaturas, e ela se serve de todos os nossos atos para formar armas, não para ferir-nos, mas para defender-nos, para amar-nos e glorificar-nos, assim que a chamamos nossa guerreira que defende nossos direitos. Jesus explica, que quem vive no querer divino, se une ao ato único e forma um só ato de vontade com Jesus. E faz junto com ele o ato, faz junto com ele o pensamento, a voz, a obra e passos. E eles vão investindo a nossa pequenez humana e faz junto conosco portadores de todos os atos das criaturas. E ela, a criatura se serve dos atos, os atos únicos de Deus para formar armas, mas não aquelas armas que vão ferir a Jesus, a divina vontade, não. São armas para defender a divina vontade, para amar a divina vontade, para glorificar a divina vontade. Então, por causa dessas armas, eles nos chamam de guerreira que defende os direitos da divina vontade. Luísa diz: depois disto, estava seguindo o fiat divino na criação. Sentia que tudo queria tomar meu, o sol para lhe dar a glória da luz e do calor, o mar para lhe dar a glória daquele murmúrio que jamais cessa. Tudo queria em meu poder para poder dizer: tudo me destes e tudo te dou. Mas enquanto isto e outras coisas pensava, o meu amado Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: minha filha, como é belo viver em meu querer. Teu eco chega a todas as partes, onde se encontra a minha vontade divina, que está por toda parte. Lá chega o teu, assim que teu eco ressoa no sol, no mar, no vento, no ar, e penetrando até no céu, leva a seu Criador a sua mesma glória, amor e adoração. E a minha vontade divina não se sente só em todas as coisas criadas, tem a companhia do eco de quem vive em meu querer divino e se sente dar todo o amor à glória que espalhou em toda a criação. Depois de Jesus ter falado, sobre esse ato único, a Luísa começou a meditar nesse ato único e no ato único em que Deus criou, no ato da criação, no fiat divino da criação. Ela sentia, e assim como nós também sentimos, que é tudo nosso, o sol, o mar, tudo tem uma conexão com os filhos da divina vontade, porque foi para isso que ele criou, tudo que há nessa terra de maravilhoso, que é toda a criação assim, de animais, de plantas, de flores, montanhas, mares, rios, cachoeiras, tudo que é mais lindo, foi tudo criado para o ser humano, e o ser humano, se afastando da vontade de Deus, perdeu essa ligação, e então a Luísa, ela estava ali fazendo esse ato que era para todos os seres humanos criados por Deus fazerem, dar a glória da luz e do calor, olhando para o sol, olhando para o mar, dar glória naquele murmúrio do mar, que fica sempre aqueles barulhos, de ondas, do mar se movendo, e
ela queria ter tudo, né, no poder dela para poder dizer: tudo que me deste, tudo me deste, tudo te dou, né? Ela queria dizer isso para Deus, né? Porque Deus, Ele nos deu tudo, tudo. E a ingratidão, né? Como foi dita ali, como a ingratidão humana é grande, né? Em relação às coisas criadas, né? Só reclamam que tem muito sol, que está muito calor, reclamam que está muito frio, reclamam que chove muito, reclamam que não chove. Está sempre com ingratidão a tudo que Deus, né, fez de mais belo, né, tudo para nos servir, né, os frutos, né, os alimentos, os animais também que nós nos servimos dele para comer, tudo foi para o benefício do homem. O homem se desligou da vontade de Deus, né? Vive voltado para o seu próprio umbigo, só pensa em si mesmo, não pensa em Deus, não agradece nada. Enquanto a Luísa estava fazendo isso, Jesus veio mostrar para ela, né, o que ela estava fazendo. Diz que era belo viver no querer dele, que aquilo que ela estava fazendo, aquelas glórias que ela estava andando e que a gente também dá, né? Quando a gente olha um sol maravilhoso, a gente, né, se admira da criação, a gente contempla a criação, então a gente está dando glória, né? E ele diz que esse nosso agradecimento, né, chega como um eco em toda parte, né, onde se encontra a vontade divina, porque a vontade divina está em toda parte, está no sol, está no mar, está nas estrelas, no céu, nos animais, nos peixes, tudo está na divina vontade, só o homem que não está. Tudo está na ordem, só o homem que está fora da ordem. Por isso, ele trouxe esse dom da divina vontade para o ser humano retornar a essa ordem, né, de fazer, dar a glória a Deus que Ele merece por tudo que Ele fez, né? E ele diz que esse eco ressoa no sol, no mar, no vento, vai até o céu e chega até o Criador, essa glória, esse amor e essa adoração. E a vontade divina não se sente só, né, em todas as coisas criadas. As coisas criadas, ao receberem essa contemplação, essa adoração, elas têm a companhia dos filhos da divina vontade que estão agora tendo esse reconhecimento e agradecendo por tudo isso. A criação tem a companhia do eco em quem vive no querer divino e se sente dar todo o amor, a glória que espalhou em toda a criação. A divina vontade sente, né, esse amor, essa glória que espalhou em toda a criação, sente receber de volta através dos filhos da divina vontade, que por receberem essas luzes, né, desses frutos, dessa árvore da divina vontade, recebem esses frutos, essas luzes de verdade, que são as verdades, né, sobre o fiat da criação, da redenção e agora da santificação através desse dom da divina vontade que ele trouxe para esses tempos finais, né, em que cada vez mais nós vamos ver nas pessoas, né, o mal tomando conta dos corações por tão afastados de Deus que estão, por tanta ingratidão, por tanto desprezo ao Criador e a tudo que Ele cria, né, e querendo transformar tudo, né, como se fossem deuses, querendo controlar a natureza, controlar a sua própria natureza, de como Deus criou, querendo transformar o homem, transformando em mulher, mulher transformando em homem, né? Isso é um sinal também de ingratidão, por não reconhecer que como Deus o fez e como Deus o ama, como Deus pensou nele quando o criou, né? O criou perfeito, né? Uma alma perfeita para vir num corpo perfeito e que depois foi todo transformado, todo, né, modificado por não
ter agradecimento, né, para não reconhecer o quanto Deus o ama e com quanto amor o criou, como criou tudo que existe para servir, né, ao homem a dominar sobre todas as coisas, mas ele saiu do plano de Deus, mas através da redenção, do fiat da redenção, Jesus trouxe de volta, né, essa possibilidade de viver nessa santidade divina para poder voltar à ordem, né, que ele criou e vivermos assim, né, unidos, né, com a natureza, com tudo, com toda a criação na mais perfeita ordem, paz e amor, junto com Jesus, Nossa Senhora, no reino da divina vontade que vai acontecer, né, que vai fazer com que o plano dele seja completado, né? O plano dele está suspenso até que os filhos da divina vontade voltem, né, à ordem para poderem viver, né, este reino de Deus na terra como já é no céu. Amém, Fiat.